Queridos irmãos, segundo domingo do Advento, nós estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor. Também, como dissemos no último domingo, nós estamos nos preparando, sobretudo nesses dois primeiros domingos do Advento, o primeiro e o segundo, estamos nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Então, o Senhor Jesus que veio no Natal, virá um dia em sua glória. O Senhor Jesus que veio pobrezinho no Natal, um dia virá glorioso no céu, junto com os seus anjos e os seus santos, para separar as ovelhas dos cabritos, o joio do trigo, os bons dos maus. Então ele virá. Os dois primeiros domingos estão destinados ou dedicados à meditação sobre esta segunda vinda de Cristo. No terceiro e no quarto nós vamos falar propriamente da vinda de Jesus no Natal. E a palavra de ordem, o imperativo do domingo passado era vigiar, e agora é preparar. Nós vimos aqui na antífona da aclamação ao Evangelho: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. A pregação de João Batista: preparar o caminho do Senhor, preparar o coração, preparar a vida, preparar a família, preparar a comunidade para receber Jesus que veio e, sobretudo, que virá um dia para julgar os vivos e os mortos. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, começa com uma série de informações históricas a respeito ali do início da pregação de Jesus. Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele diz que todas essas informações aqui com esses nomes, no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, etc. Todas essas informações históricas são para colocar Jesus também num momento histórico, para dizer que Jesus não é um mito, Jesus é real. Ele nasceu, ele pregou num determinado tempo histórico. Então todas essas informações é para localizar Jesus numa época, num tempo histórico real. Ele não foi assim um mito, uma história inventada pelos apóstolos. Ele existiu. Então o evangelista Lucas coloca essas informações para situar Jesus num contexto histórico, para, digamos assim, deixar aprovado, atestado aqui nas palavras do Evangelho, que Jesus realmente existiu, historicamente, realmente. Então não são assim palavras desnecessárias, são nomes difíceis da gente pronunciar, mas não são desnecessários. Assim como também a genealogia de Jesus. Como é difícil a gente falar todos aqueles nomes que estão lá na genealogia de Jesus, mas tudo aquilo tem um sentido, um sentido teológico para nós, e aqui também um sentido de colocar Jesus num contexto histórico. Então Jesus foi real, e ele pregou num tempo real, num tempo histórico, real, concreto. E esse Jesus que pregou, teve a sua pregação precedida por São João Batista, a voz que clama no deserto, a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, ao mesmo tempo que o evangelista situa Jesus num contexto histórico, numa época real, também situa São João Batista, este precursor, este grande precursor do Senhor. No tempo do Advento, duas figuras são fundamentais: João Batista e, é claro, Nossa Senhora, a Virgem Maria, de modo especial a Virgem Maria. Mas João Batista como esta voz que clama no deserto, e a Virgem Maria como aquela que diz o seu sim e que prepara todo o berço de Jesus, que prepara a vinda de Jesus, que prepara a chegada de Jesus, embora ela não consiga
dar o melhor para o seu filho, no sentido do melhor que se tinha na época, porque no fim das contas ela e São José apenas oferecem uma manjedoura para ele. Ela não consegue dar o melhor que se tinha na época, mas ela consegue dar o melhor de si. Ela dá tudo de si, ela dá tudo o que ela tem. Ela e São José dão o melhor de si para preparar a vinda de Cristo. Não só nessas coisas externas, mas sobretudo no coração. Antes de Jesus nascer, ele nasceu no coração da Virgem Maria. Quando ela escutou a mensagem do anjo, antes de dizer o seu sim, Jesus já nasceu no seu coração. Antes de dizer o seu sim, e antes mesmo da concepção, Maria, escutando as palavras do anjo, foi concebendo o projeto de Deus no seu coração e então pôde dizer o seu sim. Ela não foi pega de surpresa, podemos dizer assim. Maria sempre foi de Deus e, portanto, Jesus já foi sendo concebido no coração de Maria antes de ser concebido no seu ventre. Então essas duas figuras, São João Batista e Nossa Senhora, preparam a vinda de Cristo no Natal e certamente irão preparar a vinda de Cristo na sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo será também por meio de Maria. Isso quem nos diz é São Luís Maria Grimond de Montfort. A segunda vinda de Cristo será também preparada por Maria. Então queremos pedir hoje a Jesus, pela intercessão de São João Batista, esta voz que grita no deserto, que prepara o caminho do Senhor, que o nosso coração seja preparado. Como é que nós preparamos o nosso coração? Nós preparamos o nosso coração tirando todas aquelas barreiras que nós colocamos, aqueles limites, aqueles empecilhos que nós vamos amontoando dentro de nós. O pecado em primeiro lugar, e tudo aquilo que diz respeito a isso, né? O pecado, as amarguras, os rancores, as mágoas que nós ajuntamos dentro de nós, as coisas erradas que nós carregamos e não confessamos, aqueles pesos, aqueles fardos inúteis que nós colocamos entulhando o caminho onde Jesus deve passar. Nós preparamos o nosso coração, forjando uma vida virtuosa, uma vida santa, para que o Senhor possa vir morar no nosso coração, vir habitar no nosso coração. Então, preparar o caminho do Senhor significa tirar tudo aquilo que atrapalha o Senhor de percorrer os caminhos do nosso coração. Precisamos preparar, tirando tudo o que não presta, tirando tudo o que é inútil, de modo especial o pecado, mas também aquelas que não podemos, no primeiro momento, dizer que é pecado, mas aquelas manias, aquela lógica de vida, e às vezes, e é o que é o mais difícil, tirar às vezes até coisas boas, porque tem coisas boas que nos tiram de Deus também. As coisas ruins nós temos que tirar de fato, tem que tirar as coisas ruins da nossa vida, e não dá para negociar com o pecado, não dá para negociar, com aquilo que não é de Deus. Aquilo que é errado, aquilo que é pecado, nós não podemos dizer assim, vou deixar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, vou tirar lá na frente. Não, a gente tem que tirar hoje aquilo que é errado, romper com o pecado. Mas também tem coisas boas que nos tiram de Deus, coisas que em si não são ruins, mas acabam sendo um mal para mim, por causa da forma com a qual eu me relaciono. Por exemplo, a alimentação, a comida. Comer não é ruim, comer carne, comer doce, tortas, guloseimas, essas coisas não são ruins. Mas se aquilo se torna causa de gula, se aquilo que eu como demais se torna gula na minha vida, então eu tenho que tirar. A alimentação em si não é ruim, mas se eu como demais, se eu procuro apenas a satisfação no meu paladar, eu preciso tirar, porque aquilo torna um pecado.
Os santos, como São Francisco de Assis, por exemplo, ele tinha isso muito presente. Em alguns momentos ele dizia: nós temos que passar carne nas paredes, porque até elas devem festejar. Até elas, por exemplo, na Páscoa. Páscoa era dia até das paredes comerem carne. Mas no dia a dia colocava cinza na comida, para não sentir o gosto, para não, digamos assim, se perder no prazer do paladar. Então esse equilíbrio, até nas coisas boas a gente tem que buscar, porque até coisas boas podem se tornar ruins para nós. A comida, a alimentação no sentido geral, né? A bebida, comida, também os prazeres, as diversões, momentos de lazer. Nós não podemos passar a vida em momentos de lazer. As pessoas que buscam a vida como um lazer, um parquinho de diversões, elas se perdem facilmente nos outros prazeres ilícitos, nos outros prazeres desregrados. Também a gente tem que ter limite, até mesmo na busca do prazer legítimo, do prazer bom, prazer que não é ruim em si mesmo, como o lazer, a diversão. Nós temos que ter limite, porque se a gente não tem, e se a gente não coloca freios, nós logo estamos vivendo uma vida desenfreada na busca do prazer, na sexualidade desregrada, no uso das drogas, na bebida exagerada, etc. Então, preparar o caminho, tirando o que é ruim, mas tirando também aquelas coisas boas, em si mesmas, boas, que podem se tornar um mal para mim, se eu não vivo no equilíbrio, se eu não vivo aquilo ali de forma regrada, de forma equilibrada, ordenada. Preparar o caminho, tirando o que é ruim, o pecado, a angústia, a amargura, as mágoas que carregamos, a falta de perdão, etc., mas também vivendo uma vida de equilíbrio, uma vida sóbria, uma vida de penitência, buscando a temperança, uma vida ascética, né? Uma vida que vive uma certa ascese para não cair na busca desordenada pelo prazer, etc. Então, que São João Batista, este que foi encontrado no deserto, veja, a voz do Senhor encontrou João Batista lá no deserto, tocou João Batista no deserto. Foi a partir do deserto que Deus moveu João Batista para preparar o caminho do Senhor. E é por isso que eu estou dizendo, é no deserto, é numa vida regrada, é numa vida de disciplina, é numa vida de temperança, de sobriedade, é numa vida também de certas renúncias e dificuldades que a voz de Deus nos alcança, para depois alcançar outras pessoas. João Batista estava no deserto. Essa voz de Deus que veio através de João Batista poderia ter vindo através das pessoas que estavam na sinagoga, no templo, os mestres da lei, os fariseus, mas não, foi atrás de um homem no deserto, né, que vestia pele de carneiro e comia gafanhotos e mel silvestre, uma pessoa penitente, uma pessoa que vivia uma vida de rigidez, uma vida de disciplina. Poderia ter alcançado essas outras, mas alcançou uma pessoa sóbria, uma pessoa disciplinada, uma pessoa penitente. É nesse caminho que nós iremos preparar o caminho do Senhor na nossa vida, o caminho do Senhor no nosso coração, o caminho do Senhor na nossa família, na nossa comunidade. Então preparemos o caminho do Senhor, tirando tudo o que deve ser tirado da nossa vida, que Jesus nos ajude. Essa semana vocês irão refletir sobre isso. Veja na vida de vocês, eu vou ver na minha. Vamos ver o que pode ser tirado, o que deve ser tirado, o que está atrapalhando Jesus de entrar na nossa vida, na nossa família, no nosso coração e nos converter de verdade. O que é que está atrapalhando Deus de agir na nossa vida, resolvendo
consertando aqueles caminhos tortuosos que nós temos. O que é? Quais são os apegos? Quais são os excessos que eu tenho? Tanto no mal, também quanto no bem. Meditemos sobre isso e ao mesmo tempo rezemos pedindo ao Senhor a graça. Creio em Deus Pai.